o delegado Palumbo levantou uma questão que me parece muito importante, viu, Alan Gani? Em relação ao posicionamento do governo brasileiro, Celso Amorim ainda está na Venezuela, deve conversar com Nicolás Maduro e o nosso presidente, o presidente brasileiro, vai esperar essa conversa entre Nicolás Maduro e Celso Amorim para comentar e emitir algum tipo de parecer sobre o processo eleitoral na Venezuela. Inclusive, o Amorim chegou mais cedo a falar e comentar que seria difícil reconhecer o resultado sem a verificação de todas as atas. Agora, Gani, nós inclusive levantamos essa possibilidade na semana passada, quando o Tribunal Superior Eleitoral cancelou a ida dos observadores, mas o Executivo manteve a ida de Celso Amorim. E nós falávamos, espera aí, não corremos o risco de Nicolás Maduro pegar na mão do Brasil e trazer o país para ratificar, referendar, ou seja, o Brasil, fazer do Brasil o cúmplice da Venezuela nesse processo eleitoral aparentemente fraudado, Gani? Perfeito, Caniato. Até porque Celso Amorim, desde quando ele é um fiscal técnico, uma pessoa vai garantir a lisura do processo? É muita ingenuidade, né? Acreditar que ele foi lá para isso, né? E as atas aí da votação, quem garante também que isso vai ser um processo transparente, né? Vão atestar ali. O que o pessoal espera agora? Não, fraudamos a eleição, tá aqui o recibo da fraude. É claro que não. Eles têm o controle e evidentemente que eles vão mostrar documentos fraudados. E aí o Brasil acha que essa história de que, olha, atestamos os documentos e aparentemente não houve fraude, que a comunidade internacional e a população brasileira vai comprar esse discurso. Evidentemente que não vai. Na verdade, a ida do Celso Amorim foi o bombeiro para apagar incêndio. Dado que o processo já foi fraudulento e essa fraude agora está escancarada, como isso não respingar na imagem do governo brasileiro? Porque historicamente há uma afinidade ideológica. Esse é o papel do Celso Amorim. É administrar risco, administrar danos para o governo, mas não tem absolutamente nada a ver com atestar a veracidade do processo. O silêncio do Brasil já está constrangedor. O silêncio do Brasil, em certa medida, já é cúmplice do que ocorreu, esse absurdo que ocorreu na Venezuela. Pois é, o Dávila, o delegado Palumbo falou em sinuca de bico. É quando você fica numa encruzilhada, né? Você fica sem saída. E, de certa maneira, foi o que aconteceu, porque os indícios levam o Brasil, ou pelo menos as autoridades brasileiras, a acreditar que houve fraude. Só que há uma ligação histórica da atual administração com o regime de Nicolás Maduro. Aqueles embaixadores ou os países que se manifestaram no sentido contrário da vitória de Maduro, aqueles que questionaram, o que aconteceu? Maduro expulsou os embaixadores e também os representantes diplomáticos da Venezuela, Argentina, Chile e várias outras nações. Qual é o posicionamento do Brasil? Perder um aliado, porque não dá para dizer que a administração de Maduro não é uma aliada da administração brasileira. Há, inclusive, muitos pensamentos parecidos, né? Ou você acha que é preciso romper isso de uma vez? Olha, Caniato, esta eleição na Venezuela, como bem disse o delegado Palumbo, coloca o Brasil sim numa sinuca de bico. A sinuca de bico é o seguinte: se o Brasil vai optar por uma diplomacia de militância de esquerda e proteger o amigo Maduro, ou se o Brasil vai agir como uma potência da América Latina e denunciar a fraude na Venezuela e salvar a sua reputação na América Latina, porque a atitude do Brasil neste episódio pode comprometer a nossa liderança na América Latina por muitos anos. Perfeito. Porque é um país que não dá para confiar. Imagina só o governo, por exemplo, dos Estados Unidos e do México, ao ver o Brasil defender o Maduro e negligenciar a fraude nas eleições, como é que pode confiar nesse país? Como é que pode fazer negócio com esse país? Como é que pode continuar
a confiar no Brasil como um parceiro importante dos Estados Unidos, por exemplo, e manter a paz e a ordem na América Latina. Se você endossa ditadores e você simplesmente ignora uma fraude escancarada na eleição da Venezuela. Então, este episódio vai definir se o Brasil vai atuar como um líder da América do Sul ou se o Brasil vai atuar como um amiguinho de um ditador e colocar em risco a nossa reputação diplomática, que é centenária. O Brasil tem uma enorme reputação diplomática há muito tempo. Isso pode ser jogada no lixo se o Brasil não tomar uma atitude correta neste episódio, que é tão evidente. Houve fraude, o Brasil tem que estar do lado da liberdade, da lisura eleitoral e da democracia, e não do amigo ditador. Pois é, a expectativa para um pronunciamento da oposição, os integrantes devem fazer um pronunciamento ao vivo. Daqui a pouco a gente vai trazer a imagem, inclusive, desse espaço onde Maria Corina Machado, Edmundo Gonzalez e também outras figuras da oposição devem fazer suas manifestações, sobretudo em relação ao processo eleitoral, e eles vão, muito possivelmente, elencar todas as informações que eles conseguiram levantar nas últimas horas que indicam e sinalizam para um processo eleitoral fraudulento, distorcido e que certamente irão utilizar isso, inclusive em instâncias internacionais, para tentar uma reversão. O que me parece pouco possível, né, Alan Gani, que a oposição consiga levantar esse apoio por parte de organismos internacionais, a não ser manifestações. Agora, na prática, o que é possível fazer com um e-mail ou um tweet, uma postagem feita por um organismo internacional, uma liderança de algum partido, de um outro país? Isso, ok, reforça e sublinha a sua tese, né? Mas na prática é difícil, né? Na prática é difícil, simplesmente o Nicolás Maduro, ele não está nem aí para um tweet, né? Ele não está nem aí para essa pressão internacional dizendo que é ditador, porque ele é um ditador e ditador não está nem aí, ele endurece, ele dobra a aposta. Então, o que funciona? Então, primeiro, as sanções do ponto de vista econômico, endurecimento de sanções econômicas, não só Estados Unidos, mas o mundo inteiro. Isso por si só basta? Não sei. A gente tem que verificar isso na prática. Qual que vai ser? Pode falar. Não, só trazendo a informação, vocês que nos acompanham pela TV e também pelas plataformas digitais, já temos o sinal ao vivo do espaço onde irá acontecer o pronunciamento dos integrantes da oposição. A gente está ligado, inclusive, à produção, monitorando. Quando começar, a gente já corta, já traz o áudio ao vivo. Gani, pode concluir, por favor. Então, sanções econômicas poderia ter alguma chance, veja, a gente não está dando 100% aqui de certeza, mas é uma chance, um endurecimento, isolamento da Venezuela no cenário internacional. Fazendo um paralelo, por exemplo, com a Rússia. Exatamente. Houve uma série de sanções impostas à Rússia, mas basta um país como a China para sair do esquema que acaba, né, esse que é o problema, dando fôlego para aquela nação. E lembremos que há países importantes que têm um alinhamento ideológico com a Venezuela, leia-se China e Rússia. Exatamente. Bastariam esses dois países para a Venezuela conseguir caminhar, claro, a duras penas, mas manter, digamos, o mínimo necessário para a sua sobrevivência. É isso, Dávila? É isso mesmo. Aliás, a China tem o maior interesse estratégico na América Latina, não só por uma questão econômica, que a América Latina tem um PIB significativo e isso importa a economia chinesa, justamente para dar vazão aos seus investimentos, como também uma questão política. Na verdade, a China quer colocar um pé na América Latina para valer, porque quer criar aqui um contrapeso aos Estados Unidos. E sabendo dessa tradição populista esquerdista que existe na América Latina, é muito provável que a China encontre bons parceiros para negócios e alianças políticas para contrapor os Estados Unidos. Então, essa vulnerabilidade da América Latina é vista
pelo governo chinês como uma enorme oportunidade para aumentar a sua presença econômica e política, entendendo que essa antipatia aos Estados Unidos pode fazer um enorme contraponto às benesses oferecidas pela China. Mas nós sabemos que a médio prazo isso tem um enorme custo, como aconteceu, né? Agora, a decepção da África em relação a investimentos chineses, né, André? É muito isso, é uma frustração de que aquela geração de empregos não aconteceu, aquelas grandes oportunidades não ocorreram e, na verdade, existe hoje uma antipatia aos chineses na África. Então, o mesmo fenômeno pode ocorrer aqui. Mas aqui esse peso político e econômico faz sim a diferença. E os Estados Unidos precisa ficar alerta em relação a isso e por isso precisa coordenar melhor a reação à Venezuela com a comunidade internacional e principalmente com os países da América Latina. Delegado Palumbo, queria escutá-lo também, o que cabe à comunidade internacional nesse momento, para além da questão que envolve uma declaração contestando o resultado, questionando ou pedindo transparência, cobrando a divulgação das atas eleitorais. É preciso pensar em um outro degrau de punição? Sanções econômicas parecem a melhor saída? O problema é se a Rússia e a China não concordarem com isso, né? E o país ele vai caminhar tranquilamente sem o resto da América do Sul. Mas o Brasil ele tem uma excelente oportunidade de mostrar que realmente se preocupa com a democracia. Dependendo do posicionamento do Brasil, se for um posicionamento honesto, de acordo com as imagens, com os relatos que a gente tem ouvido e visto aqui, ele tem que se colocar contra o que aconteceu lá. Como o Chile, a Argentina, o Uruguai, esses países que foram contra. O Brasil não pode ficar em cima do muro. Quem fica em cima do muro toma pedrada dos dois lados. E o Brasil não pode ficar. Isso, tamanha a importância do Brasil na América do Sul. Ele tem que se posicionar. Aliás, já deveria ter se posicionado. Mas, como eu havia dito, ele está naquela encruzilhada, está naquela sinuca de bico. O que eles devem estar pensando assim, por que nós fomos xeretar lá? Agora a gente vai ter que dar uma declaração. Por que nós fomos meter o bedelho lá? Agora a gente vai ter que dar uma declaração. E o TSE tem que levantar as mãos para o céu. A partir do momento que o Maduro falou aquelas bobagens, e foi bobagem mesmo, o TSE já não mandou os observadores. Porque se tivesse mandado, ia ficar pior ainda. Porque ia ser o Amorim com os técnicos do TSE, observadores do TSE, para passar pano nessa grande fraude que foi as eleições na Venezuela. Inclusive, várias pessoas da nossa audiência, manifestando que teria sido um tiro no pé do governo brasileiro enviar um representante para acompanhar um processo eleitoral fraudulento, aparentemente fraudulento, mas agora tem dificuldade de manifestar essa informação que tem sido proliferada pela imprensa mundial por conta, talvez, de uma relação de muitos anos e também uma identificação ideológica. Quer fazer um complemento, Gani? Só destacando, do lado direito do vídeo, você que nos acompanha por imagens, uma das muitas manifestações que acontecem em Caracas, inclusive os venezuelanos com os rostos pintados, com panelas e também bandeiras, e do lado esquerdo, já tudo preparado para esse pronunciamento dos integrantes da oposição, que mais uma vez vão reforçar a informação que já foi dita aos muitos veículos mundiais, dizendo que as eleições foram fraudadas e contestam, sim, a declaração da autoridade eleitoral dando vitória a Nicolás Maduro. Você, Alan Gani? Não, então, em relação às sanções econômicas, embora tenha um poder duvidoso e limitado, com todo o bloqueio dos Estados Unidos ainda ocorre algum comércio entre Venezuela e Estados Unidos por conta do petróleo. Lembrando que os Estados Unidos acabou flexibilizando por conta lá da Rússia, né? Então, quando fez o boicote na Rússia, acabou liberando a importação do petróleo venezuelano, o que beneficiou, evidentemente, a Venezuela. Então, os Estados Unidos são aí, aparentemente, aqui pelo que eu pesquisei, o principal parceiro comercial, seguido aí de Índia, China, então eles são preponderantes também. Índia é um ator global muito importante, e o próprio Brasil, né? Então, o Brasil também tem algum poder de pressão econômica em cima da Venezuela. Agora, resta saber
como é que isso vai se dar na prática. Agora, a dificuldade é que esses países, Candiato, eles estão acostumados a viver à margem do sistema, né? Você pega Iraque, Afeganistão, eles estão acostumados, né? Então, a sanção econômica é um poder limitado. A esperança é o que o Dávila falou, quer dizer, alguma dissidência dentro do exército, né, se voltar contra o Maduro, porque o que mantém o Maduro, em última instância, é porque ele tem a força na mão, né? Quem tem o poder é quem tem as armas, quem tem o canhão na mão. Então, torcer para o acaso, né, uma ruptura ali dentro do exército. Uma terceira saída, mas é muito difícil, até porque já tem outros conflitos no mundo, a OTAN já está, né, em outras partes aí do planeta, está lá na Ucrânia, seria algum tipo de intervenção militar na Venezuela, mas não tem saída fácil, né? Você, Dávila, muitas pessoas aqui dizendo que a Venezuela poderia se manter sozinha e fizeram uma comparação com a Coreia do Norte, também lembrando que a Venezuela produz petróleo e que sempre haverá um comprador, especialmente China e Rússia, que poderiam, até para ajudar a colaborar com o país, comprarem os insumos do petróleo produzido pela Venezuela, mas para ajudar, porque não necessariamente as nações precisassem desses insumos, mas mais para colaborar. Você, Dávila? É exatamente o que aconteceu com a Rússia, né? A sanção do Ocidente em relação à Rússia, ela acabou descobrindo uma ótima válvula de escape, que foi essa relação comercial com a China. E isso que está permitindo a Rússia sobreviver, né? Cada vez mais aumentando sua dependência em relação à China. Então, o problema é que o custo de curto prazo disso é aumentar enormemente a dependência em relação à China. E você vai estar nas mãos dos chineses e, de novo, de uma ditadura e do Partido Comunista Chinês, que não é uma coisa tão fácil depois de se desmembrar mais à frente. Então, mas no fundo, essa é a única saída que restou à Rússia e, portanto, é o que parece que pode restar à Venezuela. Por isso que a comunidade internacional tem que atuar. O Gani lembrou muito bem aqui que essa flexibilização das sanções econômicas foi permitida pelos Estados Unidos, porque em outubro de 2023 a Venezuela assinou o Acordo de Barbados com vários países, prometendo eleições limpas e livres na Venezuela, prometeu que agentes internacionais poderiam monitorar o processo eleitoral na Venezuela. Ou seja, veja o que é um ditador sem palavra, como todos os ditadores. Na hora que o contexto muda e uma eleição limpa, livre e democrática o tiraria do poder, ele rasgou o contrato, o acordo que ele assinou em Barbados, ignorou completamente o que ele havia prometido e fraudou descaradamente uma eleição para continuar no poder. Ou seja, a comunidade internacional tem que entender uma coisa: não dá para fazer acordo com o ditador. Ditador rasga o acordo no primeiro momento em que esse acordo vai prejudicá-lo. A vida inteira foi isso. Será que a gente não aprende as lições da história? Não tem acordo com o ditador. Com o ditador é isso mesmo. Ou se impõe à vontade ou não põe. Então é o que aconteceu com a Venezuela. Nós ficamos criando uma situação como se fosse a normalidade na Venezuela. Não tem normalidade. É um país debaixo de um ditador. Não, perfeito. E o Gani levantou muito bem, porque também uma dúvida de muitas pessoas que acompanham a nossa programação: por que não tem uma intervenção militar, né? Muitos levantam aqui a possibilidade dos Estados Unidos realizarem uma intervenção militar, e o Gani chegou a mencionar sobre essa possibilidade, mas que me parece difícil nesse momento. Dávila, o que é determinante para acontecer uma intervenção militar dos Estados Unidos? Não me parece que teria outro país nesse momento para fazer uma intervenção, senão os Estados Unidos. O que é determinante? De acordo com a diplomacia, as regras que tangem as relações internacionais, o que seria determinante para os Estados Unidos tomar essa decisão? Não haveria a menor chance. Os Estados Unidos vêm já muito machucado por intervenções desastrosas, como foi o caso do Afeganistão, como foi o caso do Iraque, ou seja, não vai entrar numa outra aventura. O problema não é a intervenção militar, o problema é como construir uma nação. Isso envolve enorme sacrifício, envolve anos de ocupação, com história de o que a gente chama de institutional building, né? Criar as instituições. É algo muito trabalhoso, os Estados Unidos não vai fazer.
Não há interesse também. Não nos esqueçamos que a única intervenção que os Estados Unidos fizeram foi a primeira guerra do Iraque com o George Bush pai, e, na verdade, ali teve o voto e um mandato da ONU. Eles atuaram em nome da ONU. E o mandato dado aos Estados Unidos para essa intervenção militar tinha um escopo muito limitado, que era tirar o Iraque de dentro do Kuwait. Não era para derrubar o Saddam Hussein. Tanto que, quando foi cumprido esse mandato, houve uma enorme pressão que os Estados Unidos deveriam acabar, entre aspas, o serviço e tirar o Saddam Hussein. E o George Bush, presidente dos Estados Unidos naquela época, disse: não, o meu mandato que eu recebi da ONU foi apenas para tirar o Iraque do Kuwait e restabelecer a soberania do Kuwait. Então, foi a última vez que teve um mandato da ONU para os Estados Unidos atuar, não aí como uma potência arrogante, mundial, não, mas em nome dos interesses da maioria das nações que aprovaram aquilo no Conselho de Segurança. Eu não vejo isso acontecer na Venezuela, principalmente porque já existe, como eu já falei aqui, essa antipatia do resto da América Latina com os Estados Unidos. E os Estados Unidos está numa situação, há 2 meses, numa eleição presidencial, com o que a gente chama do presidente pato manco, fragilizado. Não vai nunca entrar numa aventura militar na Venezuela. Então, isso não vai ocorrer. Agora, o que pode ocorrer não é intervenção, mas é, assim, vamos dizer, uma diplomacia de atrito se o Maduro fizer a loucura de invadir Essequibo. Porque aí nós estamos falando que hoje uma empresa norte-americana, que é a Shell, a Exxon, explora lá 40% do petróleo local e não vai deixar. E sim, seria o argumento perfeito para uma invasão dos Estados Unidos. Mas aí é para uma questão territorial específica para preservar a soberania de Essequibo, que é da Guiana, e não entrar na Venezuela e mudar regime político. Não, e Maduro sabe disso e, por essa razão, ele deve, inclusive, alterar os planos, tirar o pé do acelerador e não, digamos, invadir ou avançar com esse projeto de anexar Essequibo. Agora, delegado Palumbo, várias pessoas entendendo aqui que o Brasil recebeu mais um presente de Nicolás Maduro, porque o Brasil teria uma grande oportunidade, sobretudo o presidente brasileiro, de atuar como negociador, usar a sua influência, o seu poder de convencimento, o seu alinhamento ideológico com o líder venezuelano para atuar assim como intermediário, como um negociador para pensar num novo processo eleitoral ou até tentar negociar a desistência de Nicolás Maduro, pensar numa reversão do processo eleitoral. Enfim, delegado Palumbo, sonho meu? Eu acho que infelizmente sim, Caniato, porque o Brasil tende a passar um pano. Infelizmente eu penso assim, né? E a intervenção militar teria que partir da própria Venezuela, das Forças Armadas da Venezuela. Os Estados Unidos dificilmente vai se meter nisso, porque sabe que tem a Rússia, tem a China, e se eles resolverem tomar partido, como é que fica os Estados Unidos? Será que ele é capaz de enfrentar essas duas grandes potências? Difícil, apesar da Rússia estar em guerra, ela é um país muito forte. A China nem se fala, então, né? Então, eu acho que nós temos que ter sanções econômicas. Eu acho que o Brasil não pode mais ter nenhum tipo de relacionamento com este país, com este ditador, que o país até poderia ter desde que esse ditador fosse deportado, saísse do poder, né, fosse retirado do poder. Mas creio que isso não vai acontecer. O Maduro é um ditador capaz de tudo. Uma pessoa, um narcotraficante que envia de 200 a 300 toneladas de droga para os Estados Unidos, que afronta a democracia, que não respeita as pessoas, que não respeita o processo eleitoral, ele é capaz de tudo. E ele não vai entregar os pontos assim. Só pode cair, só deve cair, caso as Forças Armadas da Venezuela tomem partido contra ele, porque senão ele vai ficar aí deitando e rolando com a complacência, infelizmente e lamentavelmente, do Brasil. Pois é, a nossa audiência sempre ligada, e viu, Alangani, relembrando do episódio do autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó. Inclusive está sumido o Guaidó, hein? Pois é. A gente esperava uma participação mais ativa de Juan Guaidó, mas por mais que vários países tenham se manifestado e tenham reconhecido Guaidó como presidente da Venezuela, você se lembra, né? Isso já faz alguns anos.
Mas o que aconteceu na prática? Nada, né? Nada. Ele visitou tantos países, concedeu entrevistas, alertando para os mandos e desmandos de Nicolás Maduro, a toda aquela situação que envolvia a pobreza da população, enfim. Mas, no fim das contas, a gente não conseguiu ver avanços significativos naquela agenda e naquela defesa de Juan Guaidó. O que é preciso considerar? Essa oposição, liderada por Maria Corina Machado e por Edmundo Gonzalez, precisa percorrer qual caminho para pensar em um desfecho diferente daquele de Juan Guaidó? Porque se a gente está, inclusive, aguardando os representantes da oposição que devem falar daqui a pouco, devem mais uma vez contestar o resultado das eleições na Venezuela, vão reforçar pedidos para instituições da Venezuela, muito possivelmente vão exigir a liberação e a divulgação de todas as atas eleitorais. Mas, Gani, o que a gente precisa refletir sobre o papel dessa oposição a partir de agora, o que eles precisam fazer? Olha, é muito difícil, né? Vão continuar fazendo as suas manifestações, exercendo o seu pequeno direito ainda de falar, né? Algum resquício de liberdade de expressão dentro do possível num regime ditatorial, afinal de contas as pessoas têm medo de morrer, e continuar com esses protestos, né? E aí talvez algum tipo de articulação e convencimento dentro das Forças Armadas, porque se você não tem o uso da força, você não tem o poder de fato. O que garante a manutenção do poder de Nicolás Maduro é porque ele tem o exército na mão. A partir do momento que ele não tiver mais esse exército na mão, aí acabou o poder dele. E aí até aqui pensando, né, algo que os Estados Unidos fazem bastante em outros países, é usar o serviço de inteligência, tentar dividir ali o alto comando, né, forças dissidentes. Agora, eu não sei se também é interesse dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já está numa outra frente, que é a da Ucrânia. Está sendo muito custoso para os Estados Unidos, rios de dinheiro nessa guerra, sem resultado, né? A economia da Rússia não ruiu, muito pelo contrário, a Ucrânia foi destruída, a população dizimada. Então, assim, é difícil também os Estados Unidos sustentarem um discurso interno, porque muitos americanos já questionam, mas peraí, vocês estão gastando trilhões, literalmente trilhões, na Ucrânia, e a gente aqui, e a nossa vida, inclusive é discurso de campanha do Trump, ele já deixa claro que assim, Europa, defesa é problema de vocês, a OTAN, né, leia-se Estados Unidos, não tem mais nada a ver com isso. Estados Unidos é um país abençoado pela natureza, cortado por 2 oceanos, a fronteira norte com o Canadá, que é um país relativamente, um país homogêneo, uma extensão dos Estados Unidos, e a fronteira com o México, comparada com a do Brasil, é pequena, de fácil controle, e o México não causa nenhuma ameaça à soberania norte-americana. Rios navegáveis, enfim, um país abençoado pela natureza. E aí o Trump defende muito isso. Bom, quer dizer, o problema, agora eu não vou deixar de ser a polícia do mundo, é problema de vocês. Então, é difícil pensar numa saída na Venezuela, dado que Rússia e China estão com a Venezuela, e os Estados Unidos não têm muito interesse de entrar nessa também. Mas, Dávila, será que dá para Donald Trump, uma vez eleito, lavar as mãos assim e ter um espaço livre para a Rússia e China atuarem na América do Sul? Porque, sob o ponto de vista da estratégia geopolítica militar, para os Estados Unidos não seria nada interessante, né? Mas conhecendo Donald Trump, ele só vai se atentar ao problema da América do Sul se realmente a China atuar de uma forma muito severa. E os chineses, como pensam em política em longuíssimo prazo, eles não vão fazer isso. Eles vão fazer de uma forma sempre gradual, que não incomoda. Quando você vai ver, o negócio já está gigantesco, já acabou o mandato do Trump, entendeu? Já está no 2º, 3º presidente norte-americano. Então, assim, por ter uma visão de longo prazo, eles não vão fazer isso de uma forma atabalhada.